Elvira, hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre terapia holística. É uma dúvida minha e também eu acredito que de seus seguidores, quanto o que realmente é uma terapia holística, que é um trabalho bastante sério que você faz, está sempre fazendo estudos, pesquisas, participando de palestras e pessoas te procurando e muitas outras não sabendo exatamente o que consiste nessa terapia holística. Você poderia deixar claro para a gente isso agora, por favor? Claro, Helena, claro. Terapia holística, né? A terapia é um tratamento. E o holismo, né, tem o termo holo, que vem do grego, que quer dizer todo. E o que quer dizer isso no tratamento? É que, vamos supor, a pessoa traz a questão que a está incomodando, emocional, né, que eu trabalho com a parte das emoções. Por exemplo, ela está com raiva, ela está com aborrecida, ela está com medo, seja qual for a questão. E nós terapeutas, a gente vai estudando, analisando o entorno disso, né? Porque muitas vezes a raiz disso está onde menos se espera. Então é isso. E nessa terapia ela vai então de certa maneira confrontar com esses problemas. Ela vai, que você até a palavra problema você vai depois nos explicar sobre isso, né? Ela vai se deparar com essas coisas que a incomodam e você vai trabalhar em cima disso. Seria isso? O mais importante no trabalho é que eu quero que a pessoa perceba que tudo é um processo criativo. Por exemplo, se ela está com raiva, para ela ficar com raiva, ela precisa pensar de uma determinada maneira, sentir de uma determinada maneira, ver de uma determinada maneira. Então, isso é um processo. E se é um processo, esse processo pode ser alterado. Então, ela é poder. E ela, assim, você vai trabalhar também a forma, como que ela se construiu enquanto uma pessoa que sente às vezes muita raiva, o excesso, até o exagero, uma pessoa que tem raiva de muitas coisas. Por que ela é dessa maneira? Por que muitas vezes ela se revolta? Por que muitas vezes ela se deprime demais? Essas emoções, de certa maneira, descontroladas até na pessoa. É isso que vai ser trabalhado com ela? Como ela construiu essa personalidade, digamos assim, essa identidade de ser uma pessoa com essas emoções, às vezes, um pouco exageradas, que a prejudica, de certa maneira? Sim. No trabalho terapêutico, eu não trabalho muito os porquês. Como eu disse anteriormente, eu trabalho muito o como é feito isso. Como ela consegue fazer isso? Vamos supor, se ela tem medo, né? Isso tem um como chegar a esse medo. O medo, ele não acontece sozinho, é um processo. E é interno o processo. Alguma coisa que eu ouvi, alguma coisa que eu vi, algum trauma que eu tive, muitas vezes vem da infância ou não necessariamente. Mas eu tenho um processo. Então, quando eu desencadeio essa emoção de medo, eu tenho que estar pensando de uma maneira, como eu disse antes. Eu tenho que estar vendo de uma determinada... Então, é um processo. Você falou essa questão da raiva, né? A gente percebe que as pessoas, hoje em dia, assim, soltando uma raiva em cima de outras pessoas, mesmo sem conhecê-las, seja em qualquer aspecto, seja político, seja social, seja esporte, agridem, mesmo sem conhecer outra pessoa. Então, assim, será que seria um problema da própria pessoa? Como você falou, ela seria a outra está simplesmente um espelho dela e o problema está com ela, não com o outro. O outro é o outro, ela é ela, seria isso? Sim, nunca é o outro. Né? É meio difícil de se entender isso, né? Que é mais cômodo, né? É uma zona de conforto você falar, é o outro, sempre apontar para o outro, né? Porque o outro pode te incomodar e você simplesmente ficar tranquila. Você não se alterar, porque o problema é com a outra pessoa. É ela que está alterada, é ela que está com uma ideia contrária à sua. Não necessariamente é você. Você pode confrontar isso, ver esse tipo de reação numa outra pessoa e você manter a sua tranquilidade. É isso também que chega ao tratamento? A pessoa chegar a esse ponto, por exemplo? É modo de ver também, né? Por exemplo, um exemplo. Ele me incomoda. Olha o que eu disse me. Então é comigo. Né? Se alguma coisa está nele e eu estou reconhecendo, é porque tem em mim.
aquilo. É muito difícil, né, da pessoa aceitar isso, né? Mas é um caminho bem legal para um processo de mudança interna. E para fazer essa terapia toda, esse tratamento com as pessoas, você usa algumas técnicas. E quais seriam essas técnicas? Como que elas atuam em cada pessoa? Fala um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que mas nós sabemos como você atua, né? Entendi. Então, tem uma das técnicas é o EFT, que é Emotional Freedom Techniques. Ou seja, técnica de libertação emocional, uma técnica poderosíssima. E nessa técnica a gente ativa os meridianos através dos tapping, que é chamado de tapping, né? São ativados os meridianos, né, específicos para que ocorra uma faxina emocional. Porque assim, a pessoa, que você falou, a pessoa sai, de repente agride, tudo, entre aspas, do nada, né? E é porque tem alguma coisa aqui dentro. Você só dá o que você tem. Isso são lixos emocionais, que precisam ser limpos, né? Como uma casa, um armário que você vai limpar. Né? E na terapia é feito isso, né? É como se um armário que a gente abrisse e tem um monte de coisa de bagunça lá que você fala, nossa, eu nem sabia que tinha tanto lixo. E o terapeuta está aí para ajudar com essa técnica de faxina emocional. E outras técnicas que existem também? Porque tem várias. Sim, você trabalha com algumas específicas. Sim. Quais seriam outras? É uma técnica muito bacana, é uma técnica de relaxamento induzido. E para que serve esse relaxamento induzido? Né? Porque o nosso cérebro sai ondas eletromagnéticas do nosso cérebro, né? Você pode ver lá no exame que você faz de eletroencefalograma, você vê as ondas lá, aquilo lá está acontecendo dentro do cérebro. E as pessoas não se dão conta às vezes disso. Parece que está lá numa máquina alguma coisa que não é minha, não é de mim. E isso, nesse processo terapêutico, a pessoa se conscientiza que há ondas ali trabalhando. E quando você está estressado, essas ondas estão, né, em hertz, é medido em hertz, né? E, então, você pode mudar com essa técnica de relaxamento induzido. Você baixa a frequência de onda, ou seja, você vai para uma frequência, por exemplo, alfa, né, que você acalma. E quando você acalma, você consegue pensar melhor, ver as coisas mais claramente. Na terapia a pessoa vê essas reações, seria isso? Ela vai acompanhando essas reações diante de determinadas situações e a partir do momento que ela também vê, percebe, ela vai tomar consciência do que a altera, de certa maneira. E tem também outras técnicas, a PNLD, que é uma PNL, desculpa, que é uma coisa que você sempre fala bastante, né? O que seria o PNL? Antes de falar da PNL, você falou aí que a pessoa vê, né? E nesse ver tem a ver com uma técnica que eu sou técnica em neurometria, né? E é um software, né, que você põe lá no computador e você acopla na pessoa lá, né, no aparelho, que vai ser medidas o sistema nervoso central, as ondas eletromagnéticas desse sistema nervoso central. E é acoplado lá e a pessoa vê graficamente na tela do computador, né, em cores, né, graficamente, quando ela está estressada e quando ela se acalma. Então, quando você falou, a pessoa não só vai ter a informação de que ela pode alterar isso, como ela vai ver através dessa uma técnica que eu uso, de neurometria. E aí vem a programação neurolinguística, que eu adoro, né? Ela ajuda muito nesse processo, né? De como eu vejo, como eu falo, né? A palavra tem poder, né? Poder mesmo, vamos supor, para você, eu sempre falo como você falou no começo aí, né? Vamos supor, vamos usar como exemplo a palavra problema. Eu tenho um problema. Só de eu falar que eu tenho um problema, eu já sinto isso. Eu fico como vítima. Quando eu transformo, eu mudo, eu só troca de palavra. Aí eu sempre falo para a pessoa, vamos trocar a palavra problema, né, que nós somos viciados, né, nas palavras, pela palavra desafio. Aí eu falo, experimenta eu trocar. Aí ela fala assim, eu tenho um desafio. Aí eu falo, sente isso. Sente que só você trocar a palavra já muda o sentimento. Por exemplo, quando eu falo problema, eu vitimizo. Quando eu falo desafio, parece que eu, né? Fortalece, te deixa uma pessoa mais forte até nesse contexto, te coloca numa situação de enfrentar alguma coisa e te dá uma força maior, não é isso? Isso, nesse sentido a palavra tem poder, é nesse sentido. Então, assim, vai ter um período que a pessoa vai ter que ficar, assim, de certa maneira, prestando atenção nas tuas palavras e depois ela se torna
automaticamente? As coisas vão acontecendo automaticamente? Tem esse período, por exemplo, que a pessoa fica, né, te observando as palavras que você reproduz e depois isso já se torna internalizado e fazendo parte da pessoa? Isso, o nome disso é autoconhecimento, né? Você começa a prestar atenção como você processa tudo, né? A palavra que você fala altera, o jeito que você vê altera. Você vê, acabou tudo dando na mesma coisa, num processo criativo. Então, a PNL é uma ferramenta muito poderosa nisso, essa observação. E como que você faz a escolha na terapia de qual técnica você vai utilizar, assim, para cada pessoa? Algumas vão usar todas, algumas uma ou duas. Como que é feita essa seleção de técnicas para uma determinada pessoa, Luiz? Entendi. Olha, é muito individual. Como eu sempre falo, né? O indivíduo não se divide, né? Então, cada um tem a sua maneira de ver, de sentir, de agir, e a partir dessa visão, minha visão, aí eu aplico a técnica, né? Então, cada um é bem individual mesmo, né? Tanto para o atendimento online, que eu faço atendimentos online, como para o presencial. Dá para perceber, dá para sentir que técnica que você cairia bem naquele contexto. Falando até desse atendimento online, a gente vê que hoje em dia as questões tecnológicas têm aproximado as pessoas, muitas vezes pessoas tão distantes que gostariam de fazer um tratamento que é impossível pela questão até física e espacial. Aí elas têm essa opção de fazer uma terapia online. Você percebe que, porque muitas pessoas têm te procurado para isso, inclusive, sim. Você percebe que há alguma diferença entre fazer um atendimento nesse ambiente virtual e no ambiente presencial? As pessoas têm mais facilidade no virtual ou não há grandes diferenças? Você não percebe essas diferenças? Ou não existe mesmo, né? Não, sim, a diferença é assim. Na verdade, né, o que eu preciso é da vontade da pessoa, entendeu? Do comprometimento com ela mesma nesse processo de cura. Então, tanto faz se é online ou presencial. O importante é esse comprometimento com ela mesma. Então, algumas técnicas, vamos supor a técnica do tapping, que você você faz a aplicação nos meridianos de ativação. No caso de online, é a pessoa que vai fazer, não sou eu que aplico na pessoa, mas isso não altera o resultado. Então, todas essas técnicas podem também ser aplicadas à distância? Sim, pode ser sim. Tenho tido resultados muito bons. Estou bem satisfeita, tanto online quanto presencial, porque eu dependo da pessoa. Não tem também, a pessoa não tem mais dificuldade ou menos dificuldade em estar na presença física da pessoa e no ambiente virtual. Elas têm tanta facilidade, ou no virtual é mais fácil elas se abrir, expor seus problemas, ou por criar um ambiente talvez de segurança, de confiança, indiferente se estiver no presencial e no virtual. É indiferente porque depende da pessoa, entendeu? Por isso que é indiferente. A pessoa pode estar presencialmente e não ter essa facilidade de se soltar, mas para isso o terapeuta sabe trabalhar nisso, né? Entendeu? Tanto online quanto presencial. Então, não tem muita diferença não, né? Se a pessoa for tímida presencialmente, ela vai ser tímida à distância, tanto faz, né? Então, eu dependo da outra pessoa, da disposição dela, sempre isso. E tem também uma outra questão que a gente ouve bastante, algumas pessoas que têm algumas dúvidas sobre essa terapia holística, se ela tem alguma conotação religiosa, se são coisas contraditórias, ou como que é essa relação dessa terapia holística com a questão religiosa? Entendi. Seria importante nós sabermos, esclarecer, sim, tirar até essa questão mesmo de dúvida, de um olhar assim meio enviesado, às vezes, para a terapia holística, né? Sim. E que são coisas totalmente distintas e que também, ao mesmo tempo, elas podem estar juntas, sim, sem interferência nenhuma uma da outra, né? Bacana essa pergunta, porque muitas pessoas me perguntam, nossa, mas tem a ver com religião, né? Aí já quer se isolar, né? E não tem nada a ver, eu respeito toda crença, né? Não existe certo e errado,
tá? Existe o indivíduo, como ele vê, como ele processa. Então não tem nada a ver com religião. É porque o autoconhecimento independe de religião. É a pessoa em si, é a pessoa procurando um bem-estar, ser mais feliz. Por exemplo, eu falo muito de crenças limitantes, né? Mas quando eu falo crenças limitantes, é geral, não quer dizer religiosamente. Né? Então eu trabalho com esse sistema de crenças que tem, é importante o sistema de crenças. Né? Se ela acredita que ela não é boa o suficiente, que ela se põe para baixo, né? Se ela tem essa crença, precisa mudar essa urgentemente, porque a autoestima é o forte no meu trabalho. E se ela tem uma fé, não é o autoconhecimento que vai tirar a fé dela, de certa maneira. Ela vai continuar tendo a sua fé, só que muito mais bem resolvida. Muito mais assim, se conhecendo e sabendo atuar de uma maneira até com mais consciência, na própria religião que seja, né? Sim. Independente disso. Independente. Autoestima é autoestima. Né? Tem gente com religião e que não tem autoestima e vice-versa, entendeu? Então a autoestima independe de tudo isso. Então, o fundamental no meu trabalho é a autoestima. Essa é a base do meu trabalho. Se você se ama, se você se gosta, a probabilidade das pessoas à sua volta também gostarem aumenta muito. Se você não se gosta, né? Nem você, como é que alguém vai gostar? Né? Você também trabalha com numerologia e sinestesia, são coisas totalmente separadas. A radiestesia. Radiestesia, desculpa. O nome não é tão familiar para mim. Normal. Então, assim, mais ou menos a questão de você ter esses outros dois tipos de trabalhos que eles não têm relação direta com a terapia holística, não é isso? São trabalhos dissociados, né? Por exemplo, a numerologia é um outro processo, não tem nada a ver com atendimento, né? Pode até a pessoa que está fazendo terapia, de repente, quiser um mapa numerológico, é diferente. Mas não precisa disso. Mas pode acrescentar se quiser, mas não precisa. Então, uma outra oportunidade, a gente fala um pouquinho da numerologia, né? E é isso, mas não necessariamente, isso é um outro processo. E assim, as pessoas que tiverem interesse em te contatar para fazer um tratamento com você, fazer todas essas sessões com você, né? Porque uma vez você já me disse que independe do tempo que a pessoa, cada pessoa é o número de sessões, né? Também é importante esclarecer isso para as pessoas que estão nos vendo, que independente das pessoas, cada uma vai ver o teu tempo, 1, 2, 3 sessões, não é? Como que funciona essa questão? Exatamente, a pessoa que vai saber, na verdade, não é o terapeuta que vai falar, não são tantas sessões, isso não existe, né? A pessoa vai percebendo a melhora dela, já aconteceu, teve casos de uma sessão, um processo de síndrome de pânico que estava correndo há um ano, simplesmente tem um insight e desaparece. Em uma sessão já aconteceu, não quer dizer que vai acontecer com todas, mas então é bem individual mesmo. Então não tem número certo, não. Voltando então para os contatos, caso eles tenham interesse, queiram te procurar, porque eu sei que muita gente tem te procurado, tem feito esse tratamento com você, obtido os bons resultados. Então, como fazer para contatar você? Quais são os caminhos, todas as possibilidades que você dá para não te perder aí no universo, né, do mundo virtual? Aí, sim, eu estou nas redes sociais aí, né, Instagram, Facebook, estou no YouTube, tenho meu canal no YouTube, tem o meu site, né, que daqui a pouco a gente vai sair aí, em algum lugar da tela, não sei se está em cima ou está embaixo aí, né, vai sair o site lá, Elvira Lúcia Silva. Em todos esses lugares, você colocar Elvira com L, por favor, né? Que a gente escreve Elvira com Elvira Lúcia Silva. Você me acha? Tá facinho hoje, né? Hoje tá bem fácil de... é difícil perder alguém, você tendo o nome da pessoa, fica fácil. Fica fácil, Elvira Lúcia Silva, né? isso aí. Vai passando para o outro e não vai perder a oportunidade da pessoa estar fazendo um tratamento, uma terapia, se ajudando mesmo, buscando um caminho para ser mais feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? As facilidades que surgem de você tentar encontrar um caminho aí, a gente diz mais feliz, mais realizado, mais satisfatório para a tua vida, né? Mais produtivo, temos que buscar. Isso aí. Essa é uma das grandes possibilidades. Sim. Então eu agradeço, porque eu acho que foi bastante ilustrativo. Eu que agradeço. Tirar as dúvidas que eu também tinha, né, algumas aí, a gente vem conversando um pouco sobre isso, para me esclarecer melhor sobre isso. Eu acho que quem te segue também fica aí também com essa sensação de, nossa, agora eu entendi melhor mais coisas,
vou procurar saber, vou entrar em contato com a Elvira, vou tirar mais dúvidas que surjam por acaso, né? Certo. E aproveitar bastante desses encontros. Obrigada. Eu que agradeço, foi muito bacana o encontro aqui e logo mais estaremos aí em outros vídeos. E não vai esquecer, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz, tá? Não se esqueça disso. É só buscar, né? Só buscar. Os caminhos. E buscar ajuda é legal, né? Vale a pena. Obrigada, querida. Valeu. Obrigada, eu que agradeço.